Beleza, então. Vamos lá. Então, como combinado hoje é para a gente falar do básico de aprendizado de máquina e discutir um pouco as ideias que o Bruno tem de como aplicar isso no nosso projeto. E, de certa forma, convencer que aplicar isso no Python é relativamente fácil. Então, um pequeno resumo da apresentação, né? A gente vai introduzir o que é aprendizado de máquina, né? Falar de alguns problemas e depois aqui passar um bom tempo falando do básico, né, de machine learning. E um exemplo no Python, que é para eu provar o meu ponto, que é bem simples a aplicação. Então, a gente pode começar com um negócio que está lá no livro, inclusive do Mitchell, que você colocou as aulas, né? O que é o aprendizado para um computador, né, para uma máquina? Então, ele dá uma definição bem sucinta, que é bem legal, né, que você diz que um computador vai aprender uma certa tarefa a partir de uma certa experiência, se a medida de performance, né, que avalia se a tarefa foi concluída com sucesso, ela melhora com a experiência. Então, quanto mais experiência, melhor a performance em executar a tarefa. Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, reconhecimento de escrita. A tarefa é reconhecer e classificar palavras que foram escritas à mão, né, através de imagens. A gente pode associar uma certa performance para essa tarefa, que seria o número de palavras que o computador consegue ver a imagem e classificar corretamente. E, né, o que seria a experiência para o computador? É um conjunto de dados que você dá para ele, dizendo, ó, isso aqui é uma escrita à mão, que quer dizer essa palavra, né? E a partir dessa experiência ele aprende. E quanto mais dados você der aqui, mais experiência, melhor vai ser a performance dele. Todo mundo ok com essa definição? Uhum. Beleza, eu vou às vezes parar um pouquinho porque eu sei que minha internet está oscilando. Se vocês pararem de me ouvir, é só falar. Então, as aplicações do aprendizado de máquina, né? As mais comuns que a gente encontra toda hora aí com alguma coisa sendo publicada, né? É classificação. Você tem classes de coisas, você quer que o computador separe nessas classes, por exemplo, se você tem fotos de animais, ele pode separar esses animais em cada classe que ele pertence, né? A chamada regressão, que é você prever o valor de alguma coisa. Segmentação, que a gente está bem interessado, que é você dividir uma imagem em partes que você ache, né, ou que sejam interessantes. No caso do cérebro, a gente está pensando na segmentação matéria branca e matéria cinzenta. Transcrição e tradução de palavras, né? Detecção de anomalias em imagens, isso também é usado em diagnóstico. Inclusive, tem algumas máquinas que, olhando foto de câncer de pele, conseguem uma acurácia maior do que médicos treinados, por exemplo. Né? E para o futuro, talvez tenham mais aplicações aí de aprendizado de máquinas, como transformar humanos em pilhas e coisas assim importantes. Opa! Vamos aqui então começar com um primeiro passo para a gente ver como funciona o aprendizado de máquina no computador. E para isso eu vou apelar para o chamado discriminante linear. A ideia é fazer uma análise de dados multivariadas comum e pegar todos os conceitos que vão aparecer aqui e jogar depois no machine learning. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Imagine que você tem um conjunto de dados multivariado. O que é isso? Você está medindo algum sistema e você tem muitos dados sobre esse sistema. O exemplo que eu coloquei aqui é um conjunto de dados que tem na internet, que é medidas de pinguins. Para várias espécies de diversas localidades, você mede o tamanho do bico, a profundidade do bico,
o tamanho da asa e a massa desse pinguim para sexos diferentes, né? Isso é um conjunto de dados multivariados. No mesmo sistema, você mediu diferentes grandezas, né? Aqui, grandezas, digamos, morfológicas desse bicho. Então, a pergunta que a gente faz, que é importante, é como é que eu utilizo todas essas informações em conjunto, né? Como é que eu utilizo o máximo de informação possível disso aqui? E uma primeira resposta, que é a resposta mais simples e que vai dar origem ao que a gente chama de discriminante linear, é atribuir um peso para cada medida, né? Eu tenho aqui meu conjunto de N medidas diferentes. No meu exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de medidas, né? Então, o N seria igual a 4. E aqui eu tenho o que a gente chama de vetor de medidas, que é simplesmente uma tupla onde eu coloco para cada espécime que eu medir, eu coloco aqui o conjunto de medidas relativo a esse espécime. Esse esquema de peso, eu simplesmente construo uma grandeza que é essa soma de todas as variáveis que eu medi, cada uma com um peso diferente, que eu ainda não atribuí um valor para esse peso, já já a gente vai atribuir, né? E aqui estaria, né, esse vetor de pesos. Por que eu coloquei isso? Porque essa soma aqui, que pode ser enorme, a gente pode enxugar um pouco essa notação, né? A gente pode somar aqui no índice, então cada xi tem um peso ômega i, então cada medida tem o seu peso, e isso pode até ser escrito numa notação vetorial e matricial, né? E aqui, por que que a gente faz isso? Eu não sei se o Bruno vai concordar ou não, mas matemática é essencialmente 1% inspiração e 99% notação. Concordo totalmente, por isso que eu estou muito decepcionado que você não colocou isso na notação de Dirac. É porque aqui é estatística, ninguém usa o Braille e o CAD. Mas, essencialmente, é a mesma coisa. Vitor, só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Os pesos são definidos para cada classe ou para cada observação? Tipo, vetor X para cada observação, um que generaliza a classe. Então, a gente já vai ver isso. Ele vai generalizar a classe, né? Cada peso vai estar relacionado com uma medida, né? E eles vão separar as classes. Então, para a medida, por exemplo, bico, tem o peso ômega 1. Para a medida, comprimento do bico. Para a medida profundidade do bico, tem o peso ômega 2, né? E assim para as outras. Deu para entender agora? Não, eu tinha entendido, eu só fiquei confusa. Eu acho que, enfim. Ah, tá. Por causa daquele problema até dos dados longitudinais. Qual é a diferença de fazer a média dos pesos para cada observação e fazer um peso médio para cada classe? Ah, tá. Então, não, o peso é para cada medida. Cada medida tem o seu peso, que é um valor único, né? Aí cada linha aqui, né, cada espécime que você mediu vai ter um valor de T diferente. Tá. E isso vai ficar claro no próximo slide. E aqui a gente até pode adicionar, e na verdade a gente tem que adicionar, né, uma constante aqui, que vai ajudar a gente a fazer um shift desse valor. Ela não é muito importante, não, mas ela tem a sua importância. E a gente vai ver por quê. Porque o que acontece? Quando você faz isso, né, como é que eu determino os pesos? Qual é o peso que eu utilizo, né, que vai fazer eu aprender o que é cada classe, que vai fazer eu separar cada classe? E aqui, classe, eu posso querer saber espécies diferentes, localidades diferentes, sexos diferentes, né? Depende do que grupos eu quero separar, né? Então, como é que se determinam esses pesos? Quais são os melhores pesos para eu utilizar
nessa abordagem, né? E aqui a gente vai utilizar o que eu falei lá no início, a experiência, o treinamento. E uma regra para esse aprendizado, né? Eu vou dar para essa análise um conjunto de dados que eu sei o que ele é, eu sei qual é a espécie, eu sei qual é a localidade, eu sei qual é o sexo. E eu dou para o programa de computador dizendo para ele qual é a espécie, qual é a localidade, qual é o sexo. Então, o programa de computador já sabe disso quando ele está adquirindo a experiência, quando ele está aprendendo, né? E o que ele vai fazer é essa conta, né? Para o input que eu der, ele sabe, vamos colocar o exemplo, por exemplo, espécie, que lá tem um conjunto de pinguins da espécie, uma espécie comum é a Adélia. Então, para aquele conjunto de pinguins Adélia, eles vão ter medidas de bico, de comprimento e profundidade, asa e peso, e ele sabe que aquele conjunto é da espécie Adélia. Beleza. E aí ele vai fazer a mesma coisa para outra espécie. O algoritmo escolhe os pesos que causa a maior separação possível entre os grupos dados nessa etapa de treinamento, né? Então, gera uma distribuição de T's para uma espécie, gera uma outra distribuição de T's para outra espécie, de forma que elas sejam mais separadas possível, né? E menos com distribuições menos largas possíveis. Então, com essa minimização, mas na verdade maximização de separação, né, é que, de certa forma, o programa aprende. Deu para entender? Porque ele, no final, ele vai gerar duas distribuições, uma para cada classe que você quer, que estão separadas. Depois, quando vier novos dados, os pesos já estão selecionados no aprendizado e ele só vai usar esses pesos para classificar esses novos que você não sabe o que são. Deu para entender como funciona o discriminante linear? Sim. Show. E você, de certa forma, está calculando a distribuição dessa variável t nova que você criou, né, com os pesos, dado a espécie, né, isso seria um grupo possível, e aqui um outro grupo possível, né? Os t's dado a localidade, se você quiser separar por grupos de localidade. Isso meio que depende do que você quer separar. Então, isso é o cerne do que vai virar a aprendizagem de máquina. Porque, essencialmente, a gente vai pegar essa mesma ideia de combinar medidas com um certo peso e vai construir, né, os algoritmos de redes neurais e aí vão evoluir para outras coisas. Porque a gente vai se perguntar, tá bom, fiz essa função linear. Eu posso colocar algo não linear? E aqui eu estou falando não linear, é pegar um t de x que você coloca uma função ali qualquer, né? Os parâmetros, os pesos ainda estão multiplicando aqui linearmente. Mas eu posso pegar uma função não linear e enfiar nisso? Então, se eu perguntasse isso para o Bruno, ele provavelmente ia responder: é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Né? Pode. Vamos ver o que dá. E esse, né, é um caso especial de uma rede neural artificial. Né? Então, eu tenho aqui a minha função t linear que eu tinha feito antes. Né? Eu só estou somando todo mundo, botando um peso para cada variável. E agora o que eu faço é pegar isso aqui que era linear e aplico uma função que a gente chama função de ativação, que é uma função não linear, para calcular esse t. E aqui tem essa representação que vai aparecer muito em redes neurais, que é simplesmente cada bolinha aqui você pode pensar como um input. Então, aqui seria a medida 1, medida 2, medida 3, medida 4 e medida 5. Né? A conexão aqui são os pesos, seriam as sinapses, seria quão forte é essa conexão.
e eles se somam, se combinando a partir dessa lei aqui, né? Você multiplica o peso pelo valor de entrada, né? Soma todo mundo e aplica essa função de ativação. Isso vai dar um número no final. E essa é essencialmente a ideia das redes neurais artificiais, né? É você construir essas várias ligações entre várias camadas de inputs e outputs. Isso aqui foi pensado como um neurônio, né? Você tem um conjunto de vários neurônios interligados, onde as ligações entre eles, esses pesos, são as sinapses, né? E várias ligações torna esse sistema altamente não linear e capaz de representar mais coisas, de certa forma, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei somente a camada de entrada e no final eu calculei o T de X. Isso aqui se chama o perceptron de Rosenblatt, a primeira ideia de como funciona uma unidade da rede neural. Aqui você só está conectando várias unidades. Então, eu tenho, de novo, o meu input, que seria medida 1, medida 2, medida 3, medida 4, medida 5. Eu tenho uma outra camada, então eu tenho a primeira camada de neurônio que recebe o input, que é a chamada camada de input. Ela está conectada com uma outra camada mais interna de neurônios, né? E você pode colocar várias camadas aqui, mas para simplificar eu coloquei somente uma, onde cada uma desses neurônios, dessas unidades aqui está conectada à camada de entrada. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a conexão 1 com 1, que seria a sinapse ou peso ômega 1, né? Aqui eu teria o peso ômega 1, 2, 1, 3 e 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Né? Eu tenho todo esse conjunto de ligações. Então, o que acontece? Quem está chegando aqui? A informação de todas as entradas. Como elas se combinam? Segundo aquela função de ativação que a gente colocou aqui atrás. Então, aqui, o resultado que vai sair daqui para depois se combinar de novo seria, né, o input 1, 2, 3, 4, 5, cada um multiplicados pelos seus pesos, né? E aí eu aplico minha função de ativação em cima disso. Eu vou ter um valor T1 aqui. Mesma coisa para cá, vou ter um valor T2, T3 e T4. T1, T2, T3 e T4 vão se juntar, cada um com esses novos pesos, que aqui eu até coloquei um tio em cima. Aqui seria ômega tio 1, ômega tio 2, ômega tio 3, ômega tio 4. T1, T2 e T3, cada um vai ter o seu peso, que vão se somar, e de novo você aplica a função de ativação, né? E aí você tem uma saída. Esse sistema intrincado de conexões é o que tenta simular artificialmente as nossas redes neurais naturais, né? Então, basicamente é daí que vem a inspiração para as redes neurais artificiais. Vitor, e o que faz ela funcionar? Essencialmente essa não linearidade, né? Todo esse conjunto, esse espaço de parâmetros enormes que ocorre por causa dessas diversas ligações, faz com que você consiga representar, de certa forma, mais estados, né, do seu sinal de input. Deu para pegar a ideia? Eu vou mandar aqui de novo o link para aquele aplicativo que você pode brincar, você pode construir essas redes que você está ilustrando, para quem quiser ver isso. Sim, é uma boa ideia mesmo. Porque aí você pode ir colocando mais camadas, assim como a gente tem várias camadas de neurônios interconectados, né? E essas conexões, essas sinapses ou esses pesos, né, são esse conjunto de pesos que vão dar. Então, eu tenho aqui um conjunto de entrada. Eu vou determinar esses pesos
para um conjunto de entrada do grupo 1. E aí eu determino os pesos que representam o grupo 1. Né? E a mesma coisa para o grupo 2, grupo 3, de forma que esses pesos consigam separar cada um dos grupos. Né? É como se, depois que eu determinasse os pesos, eu coloco aqui as informações de um objeto desconhecido. De certa forma, ele vai iluminar, dependendo dos neurônios que ele ilumina, de certa forma, a gente pode pensar assim, né? De uma forma bem pictórica, inclusive. Dependendo dos neurônios e das ligações que ele iluminar, eu sei qual é a classe que ele é. Porque dependendo de quais neurônios e quais sinapses ele ativar, ele vai ter um output aqui que está relacionado a uma das classes pré-determinadas. E sempre a pré-determinação desses pesos é feito com o treinamento, com a experiência. Então, como é que é a regra de aprendizado, né? Como é que eu descubro quem são essas sinapses, esses pesos? É através de um procedimento iterativo, né? Que é repetido por várias épocas. Aqui eu quis colocar, jogado alguns pequenos jargões que sempre aparecem, né? Que aí ajuda quando a gente for ler alguns artigos nesse sentido. Época é essencialmente quantas vezes você vai repetir, né, esse procedimento para aprender quem são as suas sinapses, os seus pesos. Então, primeiro a gente define uma função erro, que aqui eu vou botar bem genérica. Ela mede a diferença entre o seu input e o seu output. Então, você tem um input que você sabe qual é a entrada, né, um input de treinamento, você sabe de que classe ele veio, e o output ele te diz qual é a classe que ele pertence. Se ele acertar, a função erro deve ser pequena. Se ele errar, a função erro deve ser grande. Então, a gente define uma função erro que tenta quantificar a diferença entre o que eu estou colocando e o que ele está classificando no final. Como é que eu calculo os valores do peso? Né? A gente calcula através dessa equação iterativa. Né? O peso numa época seguinte é o peso anterior menos isso aqui a gente chama de taxa de aprendizado e aqui é o gradiente dessa função erro. Né? Menos o gradiente, isso quer dizer que a gente está indo para o mínimo dessa função erro. Então, quando, por exemplo, na época seguinte for aproximadamente igual à época anterior, essa diferença vai dar zero. Logo, o gradiente vai ser zero, isso significa que eu cheguei no mínimo da minha função erro. Então, nesse procedimento aqui, que se chama Gradient Descent, é essencialmente você ir atualizando os valores do peso em várias épocas até que você chegue no mínimo da sua função erro, no mínimo de diferença entre o input conhecido de treinamento e o output, o que ele está classificando no final. Deu para entender essa primeira parte? Show. E eu não coloquei qual é essa função erro, porque a gente pode escrever diversas. Né? Cada problema você pode escolher, pode até colocar até a sua própria função erro, dependendo do tipo de problema que você está lidando. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar é que essa minimização tem que ser uma minimização convexa. Né? Senão demora tempos infinitos para o seu algoritmo convergir para um mínimo aceitável. Então, e por último, né, quando a gente está pensando em várias camadas, né, essa função erro tem que levar em conta, né, o erro de, digamos, iluminação de diferentes sinapses, né, em diferentes camadas. Então, não é direto, não é tão imediato digamos, essa propagação de erro em todas essas etapas, em todas essas ligações. Para isso existe um algoritmo chamado backpropagation, que isso vai aparecer direto se vocês se interessarem e lerem sobre machine learning, que é essencialmente um algoritmo eficiente para calcular as funções erros, levando em conta, né,
que eu tenho muitas ligações, muitas camadas, e esse erro se propaga nessas várias conexões. Essencialmente, esse algoritmo ele é baseado na regra da cadeia, né? Você calcula esse erro somente usando a regra da cadeia, e ele oferece, né, a própria regra da cadeia oferece um algoritmo eficiente para calcular essa função erro, né? E ela leva em conta essa propagação de erro entre as várias camadas. Isso aqui, eu quis dar só essa introdução, só para ficar claro o que é muitos jargões em cima desses artigos de machine learning. Porque 90% desses artigos é puro jargão. Se eu começar a falar minimização convexa, backpropagation no meio do artigo lá, parece que é uma coisa muito incrível, mas essencialmente o que se está falando são coisas simples. Você simplesmente dizer que quando você está treinando, quando você está ensinando a sua rede, né, ela tem que acertar o que você dá para ela. São coisas bem simples. São, digamos, ideias bem simples, cuja implementação é um pouco mais complicada. Mas no final a gente vai ver que o Python, digamos, suaviza bastante essa implementação. Então aqui eu quis deixar uma arquitetura geral de como é um problema de machine learning, principalmente porque a gente deve discutir e pensar como aplicar no nosso trabalho, né? Então, e é bom que a gente recapitule um pouco o que a gente falou, né? Que essencialmente é o conjunto de dados que eu dou para minha rede, dizendo para ela, ó, isso é isso, cachorro é cachorro, gato é gato, né? Essa é uma imagem de cachorro, essa é uma imagem de gato. Os pesos que você vai aprender vão representar cachorro, os pesos que você vai aprender vão representar gato. Então, esse é o conjunto de dados de treino. Só que, como você tem muitos parâmetros, né? Quando você só treina com um certo conjunto de dados, pode ocorrer uma coisa que a gente chama de overfitting, que daqui a pouco eu vou falar melhor dela. Você tem muitos parâmetros e digamos, o algoritmo de aprendizado que você está construindo, a rede neural que você está construindo, pode ser muito especializada, né? Ela só funciona no seu conjunto de dados de treinamento. Então, em geral, na arquitetura de um problema de machine learning, você separa um conjunto de dados para treinar, ou seja, para dizer para o programa que gato é gato e cachorro é cachorro, um conjunto para testar, independente desse, onde ele vai pegar esse aqui, ele também conhece, então ele sabe o que é gato e sabe o que é cachorro, só que ele não usou isso para fazer esse update aqui dos valores dos pesos. Ele só aplica os pesos que ele aprendeu na primeira parte, com o primeiro conjunto de treinamento, aplica nesse conjunto de teste e vê se ele acerta. E aí ele vai calculando as funções e erros a partir disso. E aí você está treinando e testando com dois conjuntos independentes, né? Isso tende a minimizar overfitting, né? Você ficar muito especializado só num conjunto de dados. E, por fim, um conjunto de dados de validação, que aí você vai testar se ele está funcionando mesmo. Você já atribuiu todos os pesos e aí você só aplica para ver se está funcionando bem. Você constrói uma arquitetura de rede, você escolhe o número de camadas, escolhe operações para fazer em cada uma dessas camadas da rede que você construir. Você escolhe a função de ativação. Aqui, o S, você escolhe quem é. Aqui eu coloquei alguns exemplos da função sigmoide, degrau. Essa ReLU, Rectify Linear Unit. É uma reta que nunca é negativa, que quando ela corta, vai começar a cortar o eixo X, ela vira zero, né? Então, ela é zero até o ponto zero e depois ela vira uma reta.
Então, você escolhe a função de ativação de cada neurônio, você escolhe o algoritmo de otimização, né, que vai fazer esse gradient descent, você escolhe a taxa de aprendizado do seu programa, você escolhe a fração de dados que vai ser separados para treinos e para teste. Então, na arquitetura da rede, você tem que escolher isso tudo. E para escolher isso tudo, né, vocês devem procurar a maior referência no assunto. A maior autoridade no assunto é pura alquimia. Muito dessa construção aqui é alquimia pura. Machine Learning é altamente alquímico, né? Não tem ainda um método para dizer, para esse problema utilize esse número de camadas que isso é melhor. Alguém já tentou usar Machine Learning para fazer isso? As pessoas tentam fazer tipo o artigo que você colocou da Nature, né? Autoconfigurável. Tipo assim, o meta Machine Learning, né? O Machine Learning determine qual é a melhor configuração do Machine Learning para um certo problema. Isso. As pessoas tentam fazer esse tipo de coisa. Mas ainda não é tão trivial, né? Pode ver que saiu na Nature aquele. E, inclusive, um amigo meu que trabalha com isso, ele falou, cara, parece muito bom para ser verdade, eu tenho que ler isso aí, porque... Então, aqui é altamente alquímico no início, né? A gente não tem muita ideia de como otimizar esse espaço. Algoritmo de otimização, até que a gente tem umas ideias, a gente tem umas motivações físicas às vezes. Inclusive, para atribuir uma função erro, né? Alguns problemas você consegue construir uma função erro específica para aquele problema. E aí tem uns trabalhos interessantes em cima disso. Então, problemas e soluções no Machine Learning. O primeiro que eu falei é overfitting, né? Você tem uma rede com muitos parâmetros e, às vezes, esses parâmetros ficam muito especializados no seu conjunto de dados de treinamento e ele não consegue extrapolar o que ele aprendeu para dados novos, então não é essencialmente um aprendizado. É tipo o aprendizado de estudar de véspera. Você sabe aquilo, só aquilo, e não consegue extrapolar para mais nada. Então, essencialmente, isso é o overfitting. Indica um problema na arquitetura da sua rede, né? Porque você está construindo a rede que não está indo muito bem para os dados que você tem. Uma coisa comum é você ter poucos dados e tentar fazer uma arquitetura de rede que não funciona para poucos dados, por exemplo. Então, em geral, quando dá overfitting, ou você faz essa diferença entre conjuntos de dados de treinamento e dados de teste, ou você começa a mexer na sua rede para minimizar esse tipo de coisa. Poucos dados, às vezes a gente quer aplicar machine learning em casos em onde a gente tem poucos dados, né? Então, tem redes específicas para esse tipo de aprendizado. As chamadas redes siamesas, que essencialmente você constrói duas redes... Oi? Não, desculpa, é que começou um vídeo aqui aleatório. Ok. Essencialmente, você constrói duas redes siamesas, duas redes iguais, né? E os seus poucos dados, você não compara ele, né, em relação à rede e o output. Você compara as saídas das duas redes siamesas, né? Porque o mesmo dado em redes iguais deve dar o mesmo resultado. Então, tem, digamos, soluções para problemas de poucos dados. Tem o que a gente chama de transferência de aprendizado, pesos que foram construídos treinando uma rede imensa, que foi treinada com um conjunto de dados imensos de diversas coisas diferentes. Isso acontece muito com imagens. Você pega um banco de dados com muitas imagens de N coisas que você possa imaginar: gato, cachorro, gato, caminhão, roda, xícara. Treina uma rede enorme, né? E o que você faz? Você começa a sua rede a partir dessa rede já feita, desses pesos já feitos. Então, você pega esses pesos já feitos, tira algumas camadas e só treina essas camadas mais superficiais.
né? E isso funciona. De certa forma, você transfere todas as características que foram aprendidas nesse conjunto de imagens imenso. Tem como você utilizar a simulação para aumentar o seu conjunto de dados, né? Isso aparece muito. Que, por exemplo, se você tem uma imagem, você pode rodar a imagem, esticar a imagem, borrar a imagem, né? Isso aumenta o seu conjunto de dados artificialmente. Tem o problema de quando você tem um grande conjunto de dados, né? Em geral, isso é resolvido com GPU e supercomputadores. E, essencialmente, isso resume tudo que as pessoas fazem em machine learning. Elas tentam construir uma arquitetura de rede para resolver um daqueles problemas que eu falei lá no início, classificação, segmentação e assim por diante, né? E, em geral, encontram esse tipo de problema que elas tentam resolver. O que a gente está interessado, por exemplo, né, que é o aprendizado de máquina em imagens, eles usam também uma rede neural com inspiração biológica, que são as redes neurais convolucionais, que essencialmente consegue obter características das imagens em diversas escalas. E como que ela consegue isso? Imagine que isso aqui, né, esse framezinho quadrado aqui é uma imagem. E aí pode ser uma imagem colorida, que tem vermelho, verde, azul, né? Então aqui, né, cada pixel da imagem, cada pixel vai ter uma certa quantidade de azul, uma certa quantidade de verde, uma certa quantidade de vermelho, né? E aí estão aqui esse conjunto de pixels. Você junta, né, o vermelho, verde, azul, né? Você pega eles e consegue formar esses quadrados aqui, que essencialmente são frames da sua imagem. E aí você começa a fazer certas operações nela. Aqui está a operação de você conectar a rede neural. Então, quando tem aqui a ReLU, que é uma função de ativação, essencialmente você está imaginando um quadrado desse, com um frame aqui na frente, e cada quadradinho tem a sua ligação com um quadradinho aqui na frente, né? E aí você utiliza lá o que a gente viu no início. Pega o valor do pixel, multiplica por um peso, soma todo mundo e aplica a função de ativação. E isso vai dar um valor de pixel aqui depois da sua ativação, que é essencialmente a sua rede neural conectada. Então, desse frame, você aplica esse procedimento de rede neural que a gente viu lá no início, de pegar o valor da medida, que aqui é o valor do pixel, multiplicar por um peso, né, e somar isso para todos os pixels e aplicar a função de ativação. No final, você só tem um framezinho aqui com o resultado dessa operação em cada pixel. E aí você começa a fazer coisas. Você pode passar filtros nisso aqui, né, para você borrar a imagem, fazer o que a gente chama de max pooling, que é essencialmente pegar o maior valor em quadrados pré-definidos. Aqui está num quadradão de 4, né? Então, nesses 4 aqui, eu formo um quadradão maior que só tem o maior valor desses 4 menorzinhos, e assim por diante. Essas tarefas de max pooling ou fazer borramento, filtros, esse tipo de coisa, essencialmente é o que consegue pegar várias características das imagens em diversas escalas. Aqui está um exemplo, uma imagem de gato vista, né, com diversas, digamos, resoluções, borramentos, né? E aí daqui para baixo você vê o max pooling e coisas diferentes. Então você consegue ver, dependendo do filtro que você aplicou, né, ou se você fez esse procedimento de max pooling, você consegue ver os detalhes dos olhos do gato, esses mais fininhos que vão dar os pelos do bigode. Pode ver que aqui ele é bem acentuado, aqui ele é bem acentuado, aqui e aqui ele é inexistente. Então, cada parte vai ver uma característica diferente das imagens. E, essencialmente, esse projeto,
procedimento de rede neural convolucional, que consegue, através dessas convoluções com filtro e esse max pooling, consegue ver várias resoluções. É isso que consegue fazer o aprendizado de imagens, essencialmente. Então, essa é a forma mais simples de se explicar. Daí para frente é entrar na matemática de como isso funciona, né? Como é que eu multiplico essa matriz de valores com uma matriz que vai fazer o borramento, né, a convolução, com a matriz que vai fazer o max pooling, né, a matriz que vão se multiplicar aqui no peso, né, e você vai fazer o algoritmo de gradient descent. Isso aí já é aplicação do algoritmo. Bom, fazer isso do zero e estudar cada passo é razoavelmente trabalhoso, né? Demanda um certo tempo e uma certa, digamos, prática com a álgebra de matrizes. O que eu queria deixar claro quando eu dei lá o meu primeiro exemplo é que a linguagem natural para falar dessas multiplicações de valores é a linguagem de matrizes e vetores se multiplicando ali, seja em produto escalar ou matrizes aplicando em vetores. Então, utilizando toda essa álgebra, isso aqui matematicamente fica simples. A ideia visual eu considero simples de entender. O porquê funciona, pergunte a ele. Essencialmente, grande parte vem de você ter um sistema altamente não linear com muitos parâmetros. Essencialmente, como a gente funciona no nosso cérebro. Mas, tirando isso de o porquê funciona, que eu considero que é uma questão ainda muito em aberto, porque ninguém deriva essa ideia do zero. Como eu disse, ela tem uma inspiração biológica. Isso aí é semelhante ao que você tem no córtex visual primário, você vai de V1 para V2, você está fazendo exatamente esse processamento convolutivo. Isso, você só representa isso computacionalmente. Agora, o porquê disso funcionar, eu acho que é uma pergunta um pouco muito além, assim, porque ninguém deriva isso do zero. Isso foi pego, foi tirado de uma inspiração meio que biológica. Então, e por último, né, utilizando o Python, que eu disse que é fácil, eu resumo dessa forma, né? Se você falar que você vai fazer Deep Learning ou Machine Learning, essencialmente isso que acontece. Porque o que vai acontecer no Python é que você essencialmente vai utilizar uma biblioteca chamada Keras, que mesmo se você não entender em profundidade como fazer todas essas multiplicações, mas saber quais fazer, o Keras já implementa, né? Pode ver que o nome é TensorFlow, que é uma parte do Keras, que essencialmente ele faz produtos tensoriais e matriciais entre todos os inputs que vão ter lá. Foi o que eu falei, a linguagem natural é a linguagem matricial, a linguagem de multiplicação de vetores e matrizes. E aqui, para mostrar o quão simples esse é um modelo simples de Transfer Learning no Python. Essencialmente, essas são as linhas que você precisa para construir o modelo. Aqui eu estou chamando uma rede que já foi treinada, que eu já sei os pesos dela. A maior parte dela eu deixo não treinável, né? Porque ela é uma rede muito grande. Ela é uma rede para a qual botaram um monte de imagem lá e treinaram uma rede enorme. E ela aqui ela consegue tirar muitos features, muitas características das imagens. Então, você tenta transferir esse aprendizado. Você pega esses pesos, não treina esses pesos e cria camadas após esses pesos. E é aqui, essencialmente, como o Keras cria camadas. E aqui era um exemplo onde, dentro das camadas, eu já faço o que eu chamei lá de aumentar o meu conjunto de dados. Ele, no meio da camada, ele já pega o meu conjunto de dados e gera muitos outros mais que tem
né, um flip da imagem randômico, faz um zoom da imagem randômico, roda a imagem de algum ângulo, reescala a imagem. Então, aqui eu estou aumentando o meu conjunto de dados para o meu aprendizado, né? Aqui eu escolho minha função de ativação numa camada, aqui na camada de output. Então, você pode... Aqui acontece toda a alquimia. Por que eu escolhi a Relu aqui? Por que eu escolhi a Softmax para o output? Né? Isso é um pouco alquímico ainda. Aqui você salva os pesos que você vai treinar dessas novas camadas que você colocou. E aqui o otimizador, certo? Daqui para frente você só pede para ele fazer o fit do seu modelo e roda. Então é bem compacto no Python, né? Porque todos os produtos tensoriais que eu falei abstratamente na apresentação são feitos diretos pela biblioteca Keras, né? Todas as funções de ativação, né? Funções de... Aqui o loss, de certa forma, é a função erro. O loss é essencialmente o erro em cada uma do conjunto de dados que você dá para ele de treinamento. E aí você soma todos os erros juntos, dá o erro total. Então aqui você escolhe então a função erro, de certa forma. Você pode criar uma função, como você cria uma função normalmente no Python, e passar para cá. Então eu considero que é bem direto por isso aqui, né? O que não é direto é como construir, né? Mas o como construir, essencialmente, não é direto para ninguém na face da Terra, a não ser para os criadores do Deep Learning, que eu esqueci o nome deles. Tem até o nome deles aqui nas minhas referências. O Goodfellow, o Benjo e o Corville. Se não for para eles, provavelmente é alquímico para todo o resto do mundo. Para eles também. Provavelmente para eles, mas eles fizeram umas coisas muito interessantes, assim. Essencialmente é isso. O que eu queria que ficasse na cabeça dessa apresentação é: a linguagem natural para se representar esse tipo de problema é a linguagem de matrizes e vetores e multiplicação entre elas. A ideia é muito simples. É você pegar o seu conjunto de dados, né, que são medidas separadas de uma mesma coisa, e atribuir pesos a ela. E aí, daí para frente, foi tipo uma forma de emular o nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro também funciona como uma função de ativação, né? Se você tem um impulso muito pequeno, não acontece nada. Depois de um certo threshold, acontece alguma coisa. Mais ou menos assim, não é? Peraí, fala de novo, cara. Não peguei o que você acabou de dizer. Que é essencialmente como funciona o nosso cérebro, né? Você tem um thresholdzinho para que aconteça alguma coisa. E essencialmente é isso que a função de ativação faz. E é isso. Você considera que é simples a gente implementar as ideias que você tem pensado? Ué, cara, olha só, deixa eu só falar uns dois comentários. Volta para a sua apresentação. É uma coisa que eu acho que assim, é algo que todo mundo devia ter claro na cabeça. Então, coloca a sua apresentação aí. E coloca no slide Aí. você apresenta o perceptron daquele cara cujo nome eu sempre esqueço. Rosenblatt. Isso. Olha só, você tem o perceptron de Rosenblatt, que essencialmente é uma rede de uma camada. Mas raramente isso é muito útil. Geralmente você faz em várias camadas. Agora vai para frente e modo uma rede de várias camadas. Eu quero mostrar por que essas funções de ativação têm que ser não lineares. E fazer a conexão também com a álgebra linear. Tipo, vocês já viram que esse vetor x aqui é um vetor e cada, digamos, espaço entre essas camadas é uma matriz. Então, ômega 1 aqui conecta digamos, neurônio 1 na primeira camada com o neurônio 1 na segunda camada, é o componente da matriz ômega 1, né? Se eu tenho na segunda camada para a terceira, eu tenho outra matriz aqui. E
essas matrizes, a dimensionalidade, a matriz assim, tem duas dimensões, né? Número de linhas e colunas. Essa primeira matriz do ômega 1, ela tem, nesse caso, 5 colunas e... Não, 5 linhas e 4 colunas. Essa última matriz aí é um produto escalar, porque ela tem 4 colunas e 1 linha. Né? Isso. Mas uma coisa que alguém podia se perguntar é o seguinte, não, mas eu sei fazer multiplicação de matriz. Então, por que eu não pego a matriz que vai de 5 para 4, de 4 para 1, multiplica, eu tenho uma matriz só, eu voltei para o perceptron. Né? Então, assim, se o resultado final aqui fosse simplesmente o produto matricial vezes o vetor, para cada componente, então, o produto matricial vezes o vetor dá um outro vetor, eu poderia combinar todas elas, eu tenho o perceptron. Para não ter o perceptron, tem que ter uma coisa mais sofisticada. Então, eu preciso ter uma função que não seja simplesmente o valor do produto da matriz vezes o vetor, mas sim uma função S do produto da matriz vezes o vetor. Então, essa não linearidade é essencial para uma rede neural ser mais sofisticada conceitualmente e matematicamente do que um perceptron de uma camada só, que transforma um vetor num número. Quer dizer, isso aí é o que é um funcional linear, é a coisa que os entidades matemáticas favoritas do leitor. Né? Isso é um funcional linear. O que você está fazendo é ajustando um funcional linear. Nesse caso aí, você tem agora vários funcionais lineares que não podem ser combinados em um funcional linear só. Por quê? Por causa da não linearidade da função de ativação. E isso é essencial também no nosso cérebro. É uma coisa interessante que a gente descobre que duas coisas são importantes para que as redes do nosso cérebro funcionem de forma apropriada. Uma é que a resposta dos neurônios não seja linear, é uma função que ela é discreta, o neurônio dispara ou não dispara, e não linear, obviamente, é uma coisa próxima ao sigmoide. E a segunda é ruído. Ruído no cérebro significa que, entre outras coisas, o disparo do neurônio ele é estocástico, quer dizer, ele tem uma probabilidade de disparar em função da função S. Nem sempre ele dispara. E isso é algo que geralmente não está implementado em redes neurais em sílica, mas em vivo, não só isso acontece, mas aparentemente é essencial para uma série de coisas. Uma delas é que você costuma ter uns, que a gente chama de, quer dizer, você está programando por mínimos, né? Mas você tem uma função com muitos mínimos impostos muito estreitos, um gradiente descendente não é muito eficiente para encontrar isso. Então, você precisa ter algum tipo de anêmia, algum tipo de agitação. De maneira que você faz isso, então, um ruído. Quer dizer, mesmo quando você não está exatamente na direção certa, às vezes dá uma sorte de subir uma montanha para ter um vale mais profundo mais à frente. Então, para encontrar essa maneira de colocar isso, é colocar ruído, como se colocasse um algoritmo de metrópolis meio tosco rodando lá. É isso que eu tinha para dizer, mas é algo que tem que ser claro na cabeça de todo mundo, que a não linearidade é essencial para que essa rede neural seja diferente do perceptron. Mas isso que você está falando dá para ser implementado bem tranquilamente, né? Sim. Não, dá só... sim. Falando ruído? Tipo, é só uma mudança. Ô, Vitor, vai um slide mais pra frente. Acho que é um só. Não, sei. É só você, teoricamente, alterar um pouco como você vai calcular essa função erro. Mas é isso mesmo. Assim, pessoal, essa função aí, para quem já implementou o algoritmo de metrópolis, pode ser perfeitamente substituído por um teste em que você desce se o delta é negativo, quer dizer, você desce na direção do gradiente, deixa eu mudar isso. Você sorteia uma mudança possível de seus parâmetros e aceita ela se ela está diminuindo a energia e aceita ela com a probabilidade de decaiar exponencialmente com o delta S, ela está subindo a energia. Quer dizer, essa parte aí do gradiente descendente, para você cortar e colar o algoritmo de metrópolis é conceitualmente trivial. Tudo bem, gente? Sim. Uhum. Sim. Pode falar, eu estava pensando, eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou parar a gravação, porque eu acho que essas conversas são muito úteis para quem está participando, mas para quem está ouvindo fica uma coisa meio disjunta. Mas, cara, muito boa essa apresentação. Eu peço que você coloque isso disponível, o PowerPoint também disponível. Tá, vou mandar agora no grupo. Eu acho que enquanto eu tento lembrar o que eu ia falar, perguntar. A palestra da Carolina, eu já recebi já está pronta. Eu vou mandar essa palestra, é a sua, para o Heitor, para o YouTube.
E a Carol e a Fernanda não voltaram ainda, mas acho que elas são as pessoas que isso pode ser mais útil. É isso que eu pedi para disponibilizar. Sim, com certeza. Pois então, tipo assim, assistam o que não viram, porque, Fernanda, é só álgebra linear, tá? Nada que você não vai ver no meu curso. Infelizmente... E naqueles exercícios que tu mandou, também tem bastante coisa.